Não pule, disse uma voz tensa, puxando a moça grávida para longe da beirada do telhado. A chuva caía com força, implacável, encharcando cada pedaço da cidade que brilhava lá embaixo, como um sonho inalcançável. Placas de neon piscavam através do aguaceiro, projetando reflexos fugazes na fachada de vidro da Torre Wexler, monumento ao poder, à riqueza e à reputação. Tudo isso, porém, parecia irrelevante diante da mulher jovem parada à beira. Ela estava encharcada, os longos cabelos loiros colados ao rosto e aos ombros, o vestido branco esvoaçando como um fantasma na tempestade. As mãos repousavam suaves sobre a barriga arredondada, o tecido colando-se à pele por causa do vento. Os lábios tremiam. Não sabia se pelo frio ou pelo medo. As lágrimas se misturavam às gotas de chuva enquanto ela olhava para baixo. Daquela altura tudo parecia tão pequeno, tão distante, tão sem sentido. Eu devia ser alguém, sussurrou para a escuridão. Mas destruí tudo. O vento uivou como resposta. Lá embaixo, um carro buzina. Uma risada ecoou entre os prédios, desconectada da dor que a consumia. Ela fechou os olhos. Então, de repente, não pule. A voz era firme, grave, não mandona, mas carregada, como quem já encarou a borda da escuridão, e voltou. Emma arfou e se virou num impulso, assustada. Um homem estava a alguns passos, imóvel, os olhos fixos nos dela. Também encharcado, o casaco escuro pesado de chuva, os sapatos escorregando levemente na superfície molhada. Ainda assim, permanecia firme, como se a tempestade não o afetasse. Eu não te conheço, gaguejou Emma, recuando com passos trêmulos. O salto ameaçou ceder sobre o parapeito. Não preciso que me conheça, respondeu o homem com calma. Mas conheço esse olhar. Já o usei antes. A voz dele era baixa e rouca, mas não áspera. Havia algo nos olhos dele. Cansaço, sim, mas também uma firmeza que ela não sentia havia muito tempo. Uma firmeza que segurava. Por favor, disse ele, estendendo uma mão devagar. Desça. Por quê? Resmungou ela, amarga. Por que se importa? Ninguém se importa. Porque eu estive exatamente onde você está. Talvez não neste prédio, não neste parapeito, mas naquele mesmo tipo de dor. A voz quebrou por um instante, e ainda assim ele não desviou o olhar. Pensei que o mundo tivesse acabado comigo também. Emma sacudiu a cabeça, soltando uma risada amarga que era mais desespero do que humor. Você não entende. Não é só tristeza. Não é um dia ruim. Perdi tudo. Todos. Minha família, meu futuro. Acham que eu sou uma vergonha. Então estão enganados, disse ele com suavidade contida. Ela o fitou através da cortina de chuva. Ele não piscou. Não recuou. Nem sei seu nome, sussurrou, a voz quase vencida pelo vento. Carter Hayes, respondeu ele. E o quê? Acha que algumas palavras bonitas vão me salvar? Não, Carter disse. E naquele não havia cinismo. Apenas uma verdade dura, como pedra enterrada sob a chuva. Mas talvez estender uma mão impeça você de cair. Por um segundo, um frágil, suspenso segundo, o mundo ficou em silêncio, exceto pela chuva. Então o pé de Emma escorregou. Emma! Carter avançou no instante certo. Sua mão agarrou o pulso dela com força, puxando-a de volta da beira com cada fibra do seu corpo. Ela tropeçou e caiu contra os braços dele, a respiração entrecortada, os olhos arregalados pelo choque. Os joelhos cederam e ambos desabaram sobre o concreto encharcado, o corpo dela tremendo descontroladamente enquanto soluços dilaceravam seu peito. Eu te segurei, sussurrou Carter, abraçando-a sem hesitação. Você não está mais sozinha. Emma enterrou o rosto no ombro dele, a tempestade rugindo ao redor. Mas dentro dela, algo pequeno, frágil e dolorido se mexeu. A beira do abismo ainda estava atrás dela. A chuva ainda caía. A cidade, a vergonha, tudo ainda existia. Mas ele também estava lá. E pela primeira vez em muito tempo, alguém havia estendido a mão e a puxado de volta. Poucos meses antes, a vida de Emma Wexler parecia perfeita, ao menos vista de fora.
Ela era a garota dourada do Império Wexler, herdeira de uma das famílias mais poderosas do país. Com seus cachos loiros delicados, o sorriso radiante e uma vida envolta em privilégios, Emma tinha tudo o que muitos só viam em revistas. Luxo, status, acesso a um mundo intocável para quase todos. Mas no fundo, ela ansiava por algo que nada daquilo podia lhe dar. Amor. Amor verdadeiro. Aquele que faz você se sentir vista, escolhida, não pelo sobrenome, mas por quem você é. Foi então que Logan Price entrou em sua vida, cheio de charme e carisma. E tudo pareceu o início de um conto de fadas. Ele era bonito, confiante, e parecia enxergá-la não como Emma Wexler, mas apenas como Emma. Dizia as palavras certas, a fazia rir, a fazia se sentir viva, e ela queria desesperadamente acreditar nele. Eles se conheceram em uma gala beneficente. Ele era convidado de um convidado, alguém de fora do círculo dela, o que só aumentava o fascínio. Logan não era rico, mas sabia se apresentar como se fosse. Roupas de grife, carros chamativos, a maioria emprestados ou alugados, e sempre conhecia alguém que lhe abria portas. No começo, as amigas de Emma apenas cochichavam. Ele era meio grosseiro, diziam. Mas Emma ignorou. Seu coração precisava acreditar que ele era real. Só que Logan não era nenhum conto de fadas. Ele era um manipulador habilidoso. Enxergou a solidão dela, a fome por conexão, e usou isso. E quando Emma percebeu o quanto tinha caído, já era tarde demais. Ela estava grávida. Contou a ele nervosa, as mãos tremendo, sentada diante dele em um café discreto, afastado do centro. Logan não demonstrou nada. Não é meu, disse tomando um gole de café. Resolva você mesma. Emma o encarou, atônita. Como pode dizer isso? A voz dela se quebrou. Você sabe que é seu, nós... Mas ele se levantou, jogou algumas notas sobre a mesa e esboçou um sorriso cruel. Boa sorte, princesa. E foi embora. Ela permaneceu ali, paralisada, quase uma hora, enquanto o mundo ao redor seguia indiferente. O mundo ao redor dela deslizava em borrão, um zumbido baixo comprimindo tudo. Os dedos repousavam sobre a barriga ainda sem volume, enquanto o peso do abandono começava a se instalar. Mas o pior ainda estava por vir. Quando seus pais descobriram, não houve preocupação, apenas fúria. Seu pai, Richard Wexler, um homem que erguia impérios e destruía rivais com uma única frase, olhou para a filha como se ela fosse sujeira no solado dos seus sapatos. Você envergonhou nosso nome, disse ele, voz gelada. Você desonrou esta família. Ele nunca perguntou sobre a saúde dela ou do bebê. Insistiu apenas que ela desaparecesse da vida pública até que tudo fosse resolvido. A mãe permaneceu calada, observando de longe. Havia algo no olhar dela. Talvez arrependimento, talvez medo, mas não amor nem consolo. Na faculdade, a notícia correu rápido. A barriga crescente de Emma virou alvo de cochichos cruéis. Garotas que antes riam com ela agora a esnobavam pelas costas. Os olhares diziam tudo. Estragada, imprudente, estúpida. Ela parou de sair. Parou de atender telefonemas. A casa que antes parecia um palácio fechou-se sobre ela como uma gaiola. E então, numa noite, o céu se abriu em chuva. Emma ficou no quarto, mala pronta. Ficou horas encarando-a antes de fechar o zíper. O pai estava fora da cidade. A mãe trancara-se. Ninguém perguntou para onde ela ia. Desceu a escadaria principal em silêncio, os saltos ecoando pelo mármore frio. Ao chegar à porta, sentiu uma presença. Ao se virar, viu a mãe nas sombras do vestíbulo, braços cruzados, sem palavras. Os olhos se encontraram. Nada foi dito. Emma abriu a porta. A chuva caiu com força quando ela saiu, segurando a mala numa mão, a outra repousando protetora sobre a barriga. O casaco branco encharcou em minutos, mas ela não se importou. O frio ardia na pele, mas o coração dela parecia ainda mais gelado. Ela não tinha plano, nem destino. Havia apenas um pensamento repetindo-se a cada passo. Talvez todos ficassem melhor sem mim. E assim, Emma Wexler, a moça que um dia teve o mundo aos pés, caminhou sozinha para a tempestade,
rumo a um telhado, rumo à beirada, rumo a uma decisão que poderia ter terminado com tudo, se não fosse por uma voz que logo gritaria na escuridão. Não pule! A chuva havia parado quando Carter e Emma chegaram ao apartamento dele. O silêncio no carro durante o trajeto era pesado, mas Carter não a pressionou a falar. Simplesmente dirigiu, mãos firmes no volante, olhos fixos na estrada, como quem guia alguém por uma tormenta. Ela ainda não havia escapado de tudo. Ao entrarem no pequeno apartamento, ele lhe estendeu uma toalha e um moletom seco, cinza, simples, gasto, mas limpo. Ela se trocou no banheiro enquanto ele esquentava a água no fogão. Nada de máquina de café chique, nem bancadas de mármore. Só canecas lascadas. Uma lâmpada tremeluzente sobre a pia e o suave zumbido de algo que soava seguro. Emma saiu do banheiro devagar, o moletom largo escondendo sua silhueta, os cabelos úmidos presos para trás. Olhou ao redor, surpresa pela simplicidade do lugar. Um sofá gasto, livros empilhados em torres tortas no chão, uma única moldura virada para baixo na prateleira. Carter lhe entregou uma caneca. Café de saco, disse ele. Não é luxo, mas está quente. Emma aceitou com as duas mãos, os dedos ainda trêmulos. Você não precisa conversar agora, disse Carter com voz macia. Mas aqui você está segura. Ela o fitou por um longo instante, sem saber bem o que dizer. Não sabia se acreditava, mas assentiu. Sentaram-se em silêncio. A caneca aquecia suas palmas. O relógio na parede marcava o tempo com um tic-tac baixo. Lá fora, a cidade pulsava indiferente, mas ali dentro havia uma pausa. Um espaço silencioso entre tempestades. Carter Hayes já vivera em outro mundo. Nem sempre tivera móveis de brechó e um carro usado. Anos antes, seu nome surgira em listas e revistas. CEO da Nexora, uma startup de tecnologia que explodira em valor em 18 meses. Investidores o chamavam de visionário. Jornalistas, de próximo Elon Musk. Seus pais, finalmente, olhavam para ele com algo que se parecia com orgulho. Ele havia construído tudo do zero ao lado do amigo de faculdade, Marcus Lane. Noites sem dormir, aniversários perdidos, jantares de ramen, quadros brancos rabiscados com esboços de um futuro que juravam criar, até que aconteceu a traição. Marcus vendeu as ações de Carter às suas costas, em um acordo silencioso com uma empresa rival. Quando Carter percebeu, as brechas legais já haviam sido cerradas em volta do nome dele. O conselho o afastou. Os investidores gelaram. Da noite para o dia de promessa do mercado, ele virou exemplo do aviso. Quem brilha demais queima. A queda foi rápida e brutal. Perdeu a empresa, a casa, o círculo de amigos. A imprensa fez festa com sua ruína. Carter Hayes, o garoto dourado que ardeu alto demais. Ele ainda via a manchete que mais o perseguia. Quando a lealdade não é mútua, ele sumiu depois disso. Juntou o pouco de dignidade que restou e foi morar em um canto mais silencioso da cidade, longe de conferências tech e reuniões de acionistas. Aceitava trabalhos de consultoria aqui e ali. Nada fixo, nada que o prendesse a alguém. O pior não foi o dinheiro perdido, foi o silêncio. O silêncio que veio quando o telefone parou de tocar, quando ninguém mais perguntava como ele estava, quando o mundo simplesmente seguiu em frente. Com o tempo, Carter aprendeu a viver sem o barulho. Leu mais, cozinhou para si, fez longas caminhadas, aprendeu a ficar sozinho sem sentir o vazio consumi-lo. Reconstruiu algo, talvez não o sucesso, mas estabilidade, quietude, força, perspectiva. E agora, sentado diante de uma moça que parecia se afogar em luto, ele reconhecia aquela mesma dor. Conhecia bem os contornos dela. A vergonha, a ferida, a sensação cortante de ter sido empurrado para fora do mundo que se acreditava merecer. Sabia como segurar alguém no ponto exato antes que o desespero o empurrasse para frente. Sabia do fundo do peito que às vezes tudo que salva é uma mão firme no pulso. Carter sentiu algo mudar de novo, algo familiar e pesado como uma maré. Não pediu detalhes. Não precisava. Os olhos dela já contavam tudo.
Ele vivera aquela mesma versão de queda em outra vida, em outra pele. Sabia o gosto amargo de despencar. E agora, talvez, só talvez, pudesse ajudar alguém a ficar de pé novamente. Os primeiros dias foram silenciosos. Emma ficou, não porque Carter pedira ou porque não tivesse outro lugar. Ela até tinha, mas porque pela primeira vez em meses, ninguém exigia nada dela. Sem expectativas, sem julgamento, só espaço e quietude. Pela manhã, ela começou a ajudar no apartamento quase como um reflexo. Varreu o chão enquanto Carter digitava no laptop, lavou a louça depois do jantar. Não era obrigação nem culpa. Era apenas algo para fazer. Algo que a fazia se sentir útil. Carter percebeu, e nunca falou nada. Recompensava em gestos pequenos, quase invisíveis. Numa manhã, ela abriu a porta do quarto de hóspedes e encontrou algo encostado no batente. Um livro de capa gasta intitulado Criando um Filho Sozinho. Sem bilhete, sem explicação, apenas o livro. Emma ficou olhando por um longo tempo antes de pegá-lo. Naquele mesmo dia, havia um sanduíche de pasta de amendoim com banana, embrulhado em papel manteiga, ao lado de um copo d'água. Ela tinha mencionado essa combinação uma vez, de passagem. Carter lembrara. Era algo tão pequeno, e ainda assim, significava tudo. Mais tarde, naquela semana, ela notou que ele começara a fazer caminhadas mais longas pela cidade, até a padaria que ainda vendia os pãezinhos de sourdough que ela conseguia tolerar quando a náusea a apertava. Ele nunca comentou, nem pediu agradecimento. Só deixava o saco no balcão como se nada tivesse acontecido. Mas não era nada. As conversas entre eles seguiram leves. Livros, música, o vizinho estranho do corredor. Nada pesado. Mas por baixo disso crescia uma compreensão silenciosa. Carter nunca perguntou o que exatamente ocorrera. Emma nunca perguntou sobre a moldura virada na prateleira. E ainda assim, viam-se um ao outro. Não como o mundo via. Não como escândalo, fracasso ou vergonha, mas como duas pessoas que perderam algo e aprenderam a respirar no depois. Então, numa noite, o silêncio se partiu. Emma tinha ido dormir cedo. A chuva sussurrava na janela. Ela jazia encolhida no colchão, as mãos sobre a barriga, olhos fixos no teto. Algo dentro dela ruiu. Um soluço brotou, cru, repentino, vindo de um lugar profundo. Tentou sufocá-lo, mas era tarde demais. Carter ouviu. Ficou do lado de fora da porta, escutando. O apartamento estava quieto, exceto pelo choro abafado vindo de dentro. Não bateu, não abriu. Sentou-se devagar, encostado na parede. Por um longo instante, nada disse. Depois, baixinho, como se apenas o espaço entre eles precisasse ouvir. Eu não vou consertar você, mas vou ficar aqui até você conseguir se consertar. Emma congelou. As lágrimas ainda corriam por seu rosto. Mas o tremor cessou. Sua respiração ficou mais lenta. A escuridão ao redor parecia menos ensurdecedora, menos solitária. Ela pressionou a testa contra o travesseiro, olhos bem fechados. Não respondeu. Não precisava. As palavras dele já a envolviam. Não eram calorosas de esperança, mas firmes de presença. Uma promessa silenciosa. Um lembrete de que, às vezes, o que mais cura não é ser resgatado, mas simplesmente não ser deixado para trás. No corredor, Carter fechou os olhos. Não sabia o que aconteceria dali em diante, mas conhecia o que significava estar quebrado. E sabia, com uma certeza profunda e inabalável, que ninguém deveria ser quebrado sozinho. A luz da manhã atravessava as cortinas finas do apartamento, lançando um brilho suave sobre o balcão da cozinha, onde Emma estava sentada, laptop aberto, dedos suspensos acima do teclado. Seu rosto parecia mais sereno agora, os olhos mais claros. O cansaço ainda estava lá, escondido nos cantos, mas algo havia mudado. Ela estava se reconstruindo. Emma havia se matriculado em um curso online de gestão de negócios uma semana antes. Fizera isso em silêncio, tarde da noite, depois que Carter já dormia, usando um laptop emprestado e o Wi-Fi gratuito da biblioteca da cidade. Não foi uma decisão dramática. Não houve trovões nem música grandiosa crescendo ao fundo. Apenas uma escolha lenta, firme,
um passo em direção a algo além do passado despedaçado. Ninguém na turma sabia que ela era Emma Wexler, herdeira de uma das maiores corporações familiares do país, e ela preferia assim. Entre estranhos, era apenas Emma, uma jovem com sede de aprender, faminta por algo além da sobrevivência. Ela começou a se candidatar a empregos remotos em pequenas startups sob outro nome, mantendo sua identidade escondida. Não queria pena. Queria propósito. Sua primeira entrevista foi um desastre. Sua voz tremeu. A internet caiu no meio da conversa. Mas Carter estava esperando quando ela saiu do quarto, segurando 2 canecas de chocolate quente. Primeiras entrevistas sempre são terríveis, disse ele simplesmente. Quer tentar de novo? E ela quis. Ele a ajudou a refinar seus e-mails, mostrou como remover o tom excessivamente apologético que ela nem percebia usar. Praticaram perguntas de entrevista juntos na sala de estar. Sua barriga crescia firme sob o moletom, enquanto anotações rabiscadas em post-its cobriam a mesa de centro. Numa noite, ela confessou: Sinto que estou recomeçando do zero. Carter apenas assentiu. Foi exatamente de onde eu comecei também. Zero não é o fim. É só um começo diferente. E pouco a pouco as portas começaram a se abrir. Emma conseguiu um trabalho freelance em uma pequena mas promissora startup de tecnologia em saúde, gerenciando agendas virtuais e correspondências com investidores. Não era glamuroso, mas era algo que ela mesma conquistara. Cada e-mail que enviava, cada planilha que montava, lembrava Emma de quem ela era fora dos sussurros, fora do escândalo. Todas as noites, antes de dormir, ela abria um caderno de couro já gasto e escrevia: Querido bebê, hoje enviei 3 propostas e cometi 2 erros, mas corrigi todos. Não chorei. Sorri quando apertei enviar. Eu não sei exatamente em quem estou me tornando, mas gosto mais dela do que da garota que esperava pelos outros para ser salva. Você me salvou de desaparecer. Quero que saiba disso algum dia. Suas palavras eram cruas e honestas. Às vezes, se perdiam em devaneios. Outras vezes, eram apenas listas de pequenas coisas que a faziam sentir-se humana de novo. Muffins de banana, suéteres macios ou humor seco de Carter. O jeito como seu corpo mudava conforme o bebê crescia. Ainda havia dias ruins. Dias em que o passado batia à porta. Dias em que ela só queria se encolher e esquecer o mundo. Mas esses dias já não a engoliam inteira. Numa manhã, Carter a encontrou adormecida à mesa da cozinha, o rosto apoiado em uma pilha de slides impressos. A caneta ainda estava em sua mão, os rabiscos em tinta roxa viva espalhados pelas folhas. Ele preparou o café da manhã em silêncio. Quando ela se mexeu, ele encheu um copo de suco de laranja e deslizou um bilhete adesivo pela mesa. Suas ideias fazem mais sentido do que muitas reuniões de diretoria em que já estive. Ela riu baixinho, acariciando a barriga enquanto lia. Emma Wexler, a garota que um dia fora deixada à beira da ruína, já não estava apenas sobrevivendo. Estava aprendendo, estava trabalhando, estava crescendo. Não na versão que o mundo esperava dela, mas em alguém mais forte, mais sensível, mais afiada. Alguém que, apesar de tudo, tinha escolhido voltar da beira do abismo. E fizera isso não com um rugido, mas com uma chama silenciosa e firme que se recusava a se apagar. O salão de baile estava inundado por uma luz âmbar suave, pelo tilintar de taças e pelo zumbido contido de conversas corporativas. Homens em ternos sob medida se agrupavam perto do palco central, trocando cartões de visita, enquanto mulheres em vestidos elegantes deslizavam de grupo em grupo, com risadas que soavam como vidro contra mármore. Era uma conferência de inovação em tecnologia de saúde, um evento de networking, onde Carter Hayes havia sido convidado de última hora como consultor de uma startup que ele ajudara discretamente a estruturar. Ele permanecia próximo ao fundo, mãos nos bolsos, bebendo água. Nunca gostara daqueles ambientes, barulhentos de ego, silenciosos de sinceridade. Mas naquela noite, algo parecia errado. E então, ele o viu. Richard Wexler, impecavelmente vestido, postura rígida, uma presença que não precisava de palavras para dominar a sala. Um leão entre homens,
Mas Carter percebeu algo mais em seus olhos. Descontentamento. Exaustão, talvez. Ou apenas o peso de um sobrenome pesado demais para ser carregado com graça. Os olhares se cruzaram. A testa de Richard se franziu, como quem busca uma lembrança distante. Então o reconhecimento o atingiu. Ele se afastou da conversa como uma tempestade sobre sapatos engraxados, avançando na direção de Carter. Você! A voz de Richard cortou o ar, fria como gelo. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde te encontraria. Carter não respondeu. Permaneceu imóvel, a expressão fechada, impossível de decifrar. A voz de Richard desceu a um tom baixo, quase um rosnado. Você acha que pode simplesmente se meter nos negócios da minha família? Posar de salvador para uma garota que cometeu um erro que é jovem demais para compreender? Carter inclinou levemente a cabeça, seu tom calmo, quase cortante. É assim que você chama? Um erro? Ela tinha tudo. Richard insistiu, o rosto marcado pela indignação. Futuro, reputação, um legado a carregar. E agora? Foi. Ele sacudiu a cabeça como se as próprias palavras o enojassem. Agora está escondida como uma vergonha. A voz de Carter não se elevou, não tremeu. Eu não me meti. Ele disse firme. Eu a impedi de pular de um telhado. Os olhos de Richard piscaram, confusos. Eu... Sinto muito, murmurou, pego de surpresa. Carter o encarou de frente, sem recuar, sem piscar. Eu sou o homem que não deixou sua filha morrer. O silêncio que se seguiu foi imediato e cortante, como se toda a sala tivesse congelado, isolada pelo peso daquelas palavras. Richard abriu a boca, mas nada saiu. E então, como um sino rompendo a tensão, uma voz soou. Ambos se viraram. Emma estava ali, a poucos passos, o vestido simples e elegante, o cabelo preso para trás, a barriga já visível, sem pedir desculpas por existir. Suas mãos descansavam sobre ela, como se declarassem: isto é meu, e não tenho vergonha. Ela caminhou em direção aos dois com a firmeza silenciosa de quem já não tinha nada a perder. O rosto de Richard se endureceu. Emma? Mas ela ergueu a mão, interrompendo-o. Não, disse firme. Sua voz não tremeu. Você não tem o direito de falar primeiro. Ela olhou para o pai de verdade, como não fazia havia anos. Você me disse que eu trouxe vergonha para a família, que destruí tudo o que você construiu. Richard lançou um olhar rápido ao redor, consciente dos olhares que começavam a se voltar para eles. A voz de Emma suavizou, mas cada palavra caiu pesada, como pedra em água parada. Mas você estava errado, pai. Eu não destruí nada. Eu sobrevivi a algo que você jamais entenderia. Eu carreguei vida quando me sentia morta por dentro. Ela pousou a mão sobre a barriga. E esse bebê? Ele me salvou. Ele me deu um motivo para continuar respirando. Carter permanecia em silêncio ao lado dela. Não como um escudo, mas como testemunha. Emma olhou em volta, encarando pessoas que um dia sussurraram seu nome em tom de vergonha, e então voltou os olhos para o pai. Eu não estou aqui para pedir sua aprovação. Disse firme. Estou aqui para dizer que não sou sua desgraça. Sou sua filha. E sou mais forte agora do que jamais fui. Richard não respondeu. Pela primeira vez em muito tempo, o homem poderoso parecia pequeno. Seu silêncio se alongou, carregado de tudo o que ele não conseguia dizer. E esse silêncio foi o som de um muro finalmente rachando. Emma se virou para sair. Carter ao seu lado. E ninguém ousou dizer uma palavra. A mensagem chegou silenciosa, sem desculpas, sem gestos grandiosos. Apenas um e-mail formal da diretoria da Wexler, assinado por Richard Wexler, oferecendo a Emma uma posição em regime de experiência por 6 meses, em um dos departamentos de menor prestígio da empresa. Iniciativas de desenvolvimento comunitário. Era claramente um teste, mas era uma porta entreaberta. Emma ficou olhando para a tela por um longo tempo antes de se voltar para Carter. Acha que eu devo aceitar? Ele a observou com uma doçura nos olhos. Só se você estiver pronta para mostrar a eles quem você realmente é.
Ela estava pronta. O escritório era diferente do que ela lembrava. As salas de reunião e as vistas da skyline haviam sumido. O espaço ficava na divisão de alcance público da empresa, modesto e esquecido. Mas para Emma era exatamente onde precisava estar. Começou pequeno, revisando propostas, analisando editais, mas a mente dela, aguçada por meses de reconstrução, enxergava além. Percebeu padrões, lacunas, oportunidades perdidas. E uma ideia começou a crescer. Numa noite, enquanto o bebê dormia no berço, Carter a ajudou a dar forma àquela ideia. Você não está só tapando buracos, disse ele. Está reconstruindo a fundação. Emma assentiu. Quero criar algo para mulheres como eu, mulheres que foram deixadas para trás. E assim nasceu Haven, uma plataforma digital criada para apoiar mães solteiras com recursos emocionais, ferramentas financeiras, conexões de cuidados infantis e mentoria. Era algo pessoal, audacioso e enfrentou resistência. Alguns membros do conselho zombaram. Muito nicho, diziam. Não é a cara da nossa marca. Mas Richard não cortou o projeto. Observou em silêncio enquanto Emma montava sua equipe. Fazia parcerias com organizações de base e deu vida à ideia, ancorada em histórias reais, números concretos e uma determinação inabalável. Enquanto isso, Carter havia retornado discretamente ao universo da tecnologia. Depois de ajudar várias startups nos bastidores, aceitou um cargo de consultoria estratégica em uma empresa emergente de IA. Não era algo chamativo, mas fazia diferença. Todas as noites ele voltava a tempo de cozinhar ou embalar o bebê enquanto Emma trabalhava até tarde. A vida deles deixou de ser apenas sobreviver. Tinha movimento, rumo, propósito. E então veio o dia do lançamento. O evento ocorreu em um auditório de tamanho médio, no distrito de inovação da cidade. Entre o público estavam executivos, jornalistas, líderes comunitários e dezenas de mães solteiras que Emma encontrara ao longo do caminho. Quando as luzes se apagaram e o holofote pairou sobre o centro do palco, Emma deu um passo à frente, o filho nos braços. A sala silenciou. Ela respirou fundo e começou a falar. Não faz tanto tempo, ela disse. Eu estava em cima do telhado de um prédio, convencida de que minha vida não tinha mais valor. Acreditei que havia falhado como filha, como mulher, como pessoa. Mas eu estava errada. A mão dela pousou suave sobre a criança. Hoje eu estou aqui como mãe, como líder, como alguém que foi quebrada mas não derrotada, porque o amor, amor verdadeiro, me ajudou a me erguer novamente. A sala prendeu a respiração. Esta plataforma não é sobre caridade. É sobre dignidade. É sobre dar às mulheres as ferramentas para retomarem suas vidas. Para lembrá-las de que a maternidade não é o fim de um sonho, mas o começo de um novo. Da primeira fileira, Carter assistia, os olhos cheios de emoção. Richard Wexler estava algumas cadeiras adiante, imóvel, mas havia algo diferente em sua expressão. Não era exatamente aprovação, mas algo próximo disso. Emma estava erguida, firme. Já não era a garota que fugia do próprio nome. Tinha-o reconquistado em seus próprios termos. Um ano depois, o mundo parecia diferente. Não mais barulhento, não mais brilhante, mas mais suave, mais real. Emma Carter e o pequeno Noah viviam em uma casinha na beira de um subúrbio tranquilo, onde os vizinhos acenavam e o carteiro conhecia seu nome. Nada lembrava os arranha-céus ou o luxo em que ela crescera, mas era deles. Paredes em tons quentes, o cheiro de canela ou café vindo da cozinha, brinquedos espalhados pelo chão e risadas. Risadas verdadeiras, leves, sem esforço, preenchiam os dias. Noah havia acabado de completar um ano. Curioso, brilhante, suas mãozinhas alcançavam tudo, e suas gargalhadas eram contagiantes. Muitas vezes Emma flagrava Carter o observando com uma ternura que ele tentava esconder, mas que ela percebia todas as vezes. Carter havia plantado um jardim nos fundos. Não porque amava a jardinagem, nunca amou, mas porque Emma um dia comentou que sonhava em cultivar seus próprios morangos. Agora cada brotinho a fazia sorrir. Eles eram felizes. Não no sentido polido das redes sociais, mas no jeito silencioso e verdadeiro.
Aquela felicidade que se sente nas horas douradas e lentas, quando tudo simplesmente se encaixa. Numa sexta-feira ao entardecer, enquanto o sol se despedia no horizonte, Carter pediu a Emma para dar um passeio. Noah estava com a vizinha, que adorava cuidar dele, e o ar trazia o perfume suave do verão se entregando ao outono. Em vez do parque, Carter a conduziu pela cidade. E então ela percebeu para onde iam. O terraço. O mesmo terraço onde tudo havia começado. O prédio estava renovado, mais moderno, mas a lembrança permanecia. A grade, a chuva, a voz dele. Ele abriu a porta do rooftop e a deixou passar primeiro. Emma caminhou devagar, o salto das sandálias ecoando no concreto. O céu ardia em tons de dourado. A cidade pulsava abaixo, mas ali em cima tudo estava em silêncio. Carter segurou a mão dela. Você já esteve aqui pronta para desistir, disse. E eu já estive aqui sem saber se ainda tinha algo a oferecer. Ela assentiu, os olhos marejados. Mas de alguma forma nós nos salvamos. Então ele se ajoelhou. Emma arfou. Do bolso tirou um anel simples. Sem diamantes, sem ostentação. Apenas uma aliança com uma única palavra gravada por dentro. Still. Ainda de pé. Ainda aqui. Ainda deles. Emma Wexler. A voz dele tremia. Quer se casar comigo? Ela também caiu de joelhos, rindo e chorando ao mesmo tempo, envolvendo-o nos braços. Sim, sussurrou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ficaram ali, abraçados, enquanto o céu se transformava do dourado em violeta. Naquele domingo de manhã, em silêncio e paz, os três estavam sentados no chão da sala. Carter construía uma torre de blocos. Emma, vestindo uma das camisetas antigas dele, tomava chá. Noah cambaleava em direção a eles, ainda inseguro, mas cheio de coragem. De repente, ele ergueu os olhos, sorriu e disse sua primeira palavra. Carter paralisou. O bloco escorregou de sua mão. Emma o encarou com os olhos arregalados. Noah repetiu mais alto. Papai! E Carter desabou. Os olhos se encheram de lágrimas. Ele puxou o filho para os braços, escondendo o rosto no pequeno ombro dele. Emma observava, a mão cobrindo a boca tomada pela emoção. Naquele instante, todo o peso que Carter carregava, a empresa, o título, o passado, simplesmente se dissolveu. Porque agora ele tinha algo maior. Ele tinha uma família. Naquela tarde, os três caminharam de mãos dadas sob as folhas douradas do outono. A brisa balançava os galhos. Raios de sol passavam como fitas cintilantes e quentes. Noah gargalhava, chutando as folhas. Emma sorria para Carter, e ele retribuiu apertando suavemente a mão dela. Nenhuma palavra era necessária. Tudo já havia sido dito, e então, como um sussurro, a narração ecoou. Às vezes, é preciso uma alma partida para salvar outra, e ao fazer isso, ambas se tornam inteiras. Se esta história tocou o seu coração, mesmo que um pouco, é exatamente isso que fazemos aqui. Contamos histórias que curam, inspiram e permanecem na alma. Porque acreditamos que todo coração partido pode voltar a bater, e que todo caminho perdido ainda pode levar de volta para casa. Se você sentiu a força do amor, o poder da cura ou a beleza da esperança depois da escuridão, inscreva-se, aperte o botão de apoio para mostrar seu carinho e fique conosco para mais histórias que lembram que nunca é tarde demais para ser encontrado. Obrigado por assistir.